Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Eu sou Clóvis, professor de grego e hebraico, e no vídeo de hoje queremos refletir sobre parte da oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, ou não nos leves para a tentação. Não nos induzas à tentação. Qual seria a melhor tradução? Qual seria a forma de colocarmos de maneira mais precisa a oração do Cristo? E o que está escrito no grego? Fique com a gente, se inscrevam no nosso canal, nos ajudem a divulgar esses vídeos para que possamos alcançar o maior número de pessoas com esse conhecimento tão maravilhoso do Evangelho de Cristo. Algumas Bíblias traduzem: não nos deixes cair em tentação. Algumas outras Bíblias traduzem: não nos submetas à tentação, ou não nos induzas à tentação, como a João Ferreira faz, né? Coloca: não nos induzas à tentação. A Jerusalém coloca: não nos submetas à tentação. No grego vem escrito, literalmente, kaimé, eisenenkeis, remas, eispeirasmon. A primeira questão aqui é que essa palavra peirasmon, no grego, né? O substantivo peirasmos, ele significa tanto provação quanto tentação. E aí, como vou explicar na sequência, como no texto está escrito literalmente: não nos faças entrar ou não nos leves para peirasmon, alguns vão traduzir: não nos leves para a provação, ou não nos submetas à aprovação. Porque peirasmos em grego significa as duas coisas. Tem momento que vemos claramente que se trata de uma prova, e há momentos que percebemos que é a palavra tentação. O verbo também, o verbo peirazo, significa ora provar, experimentar, expor a um teste, e ora significa tentar. Então, alguns, para solucionar essa questão, optam por dizer que nós deveríamos orar ao Pai para que o Pai não nos submeta, não nos conduza à aprovação. É claro que esse sentido é um tanto polêmico, né? Porque nós vemos desde o Antigo Testamento, desde o começo, desde o Gênesis, nós vemos que Deus prova o homem. Nós vemos que Deus provou Abraão quando pediu que ele desse o seu filho em sacrifício a ele. Nós vemos Deus provando Jó quando permite que ele perdesse todos os seus bens e ficasse enfermo e sofresse até o luto em sua família ao perder seus filhos num acidente. Então nós vemos desde o Antigo Testamento ao Novo que Deus prova os homens. Então traduzir aqui peirasmos por provação é um tanto quanto complicado, né? Muito polêmico mesmo, né? E o próprio texto bíblico
vai atestar Deus nos levando e nos colocando à prova para transformar o nosso caráter, nos ensinar a confiarmos mais nele, sermos transformados. Então, essa primeira hipótese nós julgamos pouco provável, embora respeitemos quem defenda essa tradução e defenda essa opinião, esse ponto de vista. Agora, o verbo, então, aqui é o verbo eisfero. Fero significa levar, transportar. É levar mesmo, porque ele até entrou no português em algumas palavras, como transferir, inferir. O que é uma transferência? Você levar algo de um lugar para outro, né? Levar algo para além, né? Para um outro ponto. Isso é uma transferência. O radical entrou assim no português. Inferência, né? Em alguns termos, esse radical entrou com esse sentido. Então, fero é levar, mas o verbo é eisfero. Fero, levar, e esse eis tem a ideia de para. Então, o verbo significa mesmo levar para. Então, pode ser traduzido por induzir, conduzir, guiar, né? Até mesmo como se fosse um empurrar mesmo. E é esse o verbo. O verbo vem no aoristo ativo subjuntivo de segunda pessoa singular, né? Vem com a negação me antes, que é o não, mas geralmente esse me é a negação do subjuntivo, né? Ele é usado para verbos não subjuntivos, e nessa construção do me antes do aoristo subjuntivo, essa construção vai dar a ideia justamente de um imperativo mesmo na negativa, né? Então, literalmente, está escrito, né? Não nos leves para peirasmon, né? Para a tentação, né? Se traduzimos por tentação, peirasmos, né? Para quem opta por provação, seria não nos leves para a provação. Mas, então teremos um problema. Ao escolher traduzir peirasmos por tentação, então seria nosso pedido a Deus de não nos levar para a tentação, e é aqui que entra o debate. Por quê? Deus levaria alguém para a tentação? Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 13, que Deus não tenta ninguém. Mas aí o debate incide nesse ponto. Deus não tenta, mas ele pode nos levar a situações, a lugares, a circunstâncias de tentação. E nesse sentido, sim, acreditamos que ele possa nos levar a circunstâncias de tentação, mas não que ele venha nos tentar. Porque aí nós podemos pensar no capítulo 4 de Mateus, versículo 1. E o evangelista vai dizer que o Espírito Santo levou Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali nós vemos que é o Espírito de Deus que leva Cristo para o deserto para ser tentado, mas ele é tentado pelo diabo. Então nós poderíamos até pensar nesse sentido de que sim, Deus poderia
nos levar a circunstâncias, a vivermos situações em que a tentação vai acontecer. Mas, no caso, não seria ele o agente da tentação, porque, nesse sentido, a Bíblia diz lá em Tiago que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, ele apenas poderia, como ali na situação de Cristo, nos levar para uma situação assim, mas não que ele vá nos tentar, né? E até porque, por exemplo, no ministério de Cristo, ele estava num processo de buscar cada vez mais, né, a comunhão com o Pai, né, como homem, e ele, de fato, ele necessitava passar por aquela situação antes de começar o seu ministério, né? Ele precisava, nós vemos que Cristo precisava, de fato, daquele embate, né? Então, o Espírito leva para o deserto, mas ele é tentado pelo próprio Satanás. E também, nós sabemos que, conforme vamos nos desenvolvendo na fé, ou mesmo vivendo a vida, não há como não sermos tentados, né? Agora podemos pensar nesse sentido, somos tentados por outros agentes, como vai dizer Tiago, pelo maligno, ou até mesmo, como diz Tiago em sua carta, pelos nossos próprios desejos exagerados, pelo nosso próprio coração pecaminoso que, numa determinada cobiça, começa a ser tentado, né? Nós somos tentados, como diz Tiago, então, pelas nossas próprias cobiças, sejam cobiças por riquezas, sejam cobiças por prazeres carnais, sejam diversos tipos de cobiças exageradas e desmedidas. Então, podemos pensar nesse sentido. Agora, há uma terceira corrente de interpretação desse versículo, que é a corrente que vai se valer do aramaico. Vai se valer do aramaico. Se os amados e amadas forem ler, por exemplo, a tradução católica da Bíblia de Jerusalém, na própria nota de rodapé deles, eles colocam essa abertura para essa outra interpretação via aramaico. E qual interpretação seria essa? Alguns estudiosos apelam ao aramaico e vão dizer o quê? No aramaico, há verbos que têm esse caráter mais permissivo. Então, o verbo usado nesse sentido, considerando que Jesus falava aramaico, Jesus teria dito, não me peçam ao Pai, né, dizendo, não nos permitas entrar em tentação. Porque no aramaico existe mais essas construções. Então alguns defendem isso. Jesus falava aramaico. Quando o evangelista foi escrever no grego, ele não captou integralmente ou não soube textualizar integralmente em grego essa nuance do aramaico. E aí há quem defenda esse ponto de vista. Por exemplo, né, os manuscritos traduzidos, por exemplo, na Vulgata, a Vulgata traduziu, né, a princípio, ne nos inducas in tentationem, que seria, né, não nos induzas
à tentação, ou não nos conduzas em tentação. Mas já lá na antiguidade, alguns, pensando ou discordando desse sentido, já teriam tentado arrumar isso em alguns manuscritos, escrevendo de qual forma? Escrevendo nenos patiaris induc, que seria já a ideia, né? Não nos toleres que sejamos induzidos, né? Ou seja, um clamor ao Pai para que, olha, Pai, não permita que nós sejamos induzidos à tentação. E aí, nessa forma de traduzir, é claro, o agente da passiva aí, esse agente do ser induzido, estaria implícito, e seria o próprio Satanás, né? Nessa tradução, tendo em vista essa ideia, né? Porque aí seria, não, Pai, só não permita que eu seja induzido pelo maligno. Não permita, Senhor, que eu seja seduzido por ele na tentação. Então aí resolveria, né, esse impasse, porque pediríamos a Deus, mas como o agente seria o próprio Satanás, o agente de induzir, levar o cristão à tentação, e aí estaria resolvido o impasse. Mas, então alguns fazem essa defesa, mas o texto grego está de fato escrito literalmente: não nos leves para peirasmon, não nos leves para provação, ou não nos leves para a tentação. Temos essas três linhas de interpretação e de debate sobre esse texto. Espero que esse vídeo seja edificante aos irmãos e irmãs que gostam, como nós, de refletir nas Escrituras e de pensarmos no que o texto quer dizer e entender as suas variadas interpretações. Espero que seja edificante. Esse vídeo seja edificante, porque nós temos essa busca nesse canal, para que cada um possa refletir no texto e se aprofundar no estudo das Escrituras. Nos ajudem a divulgar esse canal. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.